nós vamos ter aula de verdade. Pessoal, vou passar aqui então o que eu estava falando com vocês, né? Qual que seria então a correta aqui no primeiro? Alternativa E. Nenhuma das Primeiro, é o primeiro. alternativas. Ah, não, perdão, o primeiro nós já corrigimos, né? Ah, não, é o primeiro nós estamos ainda. Não, nós estamos na primeira ainda, misericórdia. É a alternativa E, nenhuma das anteriores, né? Então, todas estão erradas aqui, viu, galera? Todas. Então, alternativa E. Alguma dúvida aqui mais? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos para a segunda. Leia o texto a seguir. Com vestidos de noivas eternos, 3 casais gays se apresentaram nesta quarta-feira no cartório de registro civil de Montevidéu para uma simulação de casamento, no lançamento de uma campanha em favor do casamento homossexual. Espera um pouquinho, tem gente querendo entrar. Deixa eu ver se pode entrar. Marlu, se pode entrar. Isso foi na Folha de São Paulo de 2010, tá, galera? Com base no texto sobre movimentos sociais, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, desde a segunda metade do século XX, o Ocidente vivencia a explosão de variados movimentos sociais, cujo eixo são as políticas identitárias. Verdadeiro ou falso? Essa eu tomei como verdadeira. Embora eu não tenha essa base histórica, né? Mas eu acredito que seja verdadeira. Exatamente. Nós vivemos no Ocidente, né? E nós estamos vivenciando esses movimentos sociais, cada um buscando o quê? A sua identidade, né? O seu valor, certo? Então, isso aqui é verdadeiro e tem ocorrido, né? Nós sempre temos visto isso. Por mais que ainda haja muito preconceito, muitas etnias, muitas políticas, né, identitárias, elas estão buscando o seu espaço. Então, isso é verdadeiro sim, tá? Opa, tem mais gente entrando. Deixa eu ficar de olho quem que é. Gui Branquin. É daqui? Quem que é o Gui Branquin? Vocês conhecem? É o Guilherme Almeida, professor. Ah, ele pode entrar, né? Isso, Branquinho é o apelido dele. Então tá bom. Não, mas manda o povo colocar o nome inteiro aí pra não dar essa confusão. Gui Branquin. Cadê o Gui Branquin? Gui Branquin, você tá aí, Gui Branquin? Ele não fala? Ah, tô. Então tá bom. Eu fiquei em dúvida se era você mesmo. Então tá bom. Vamos voltar. Segundo, movimentos sociais são expressões de demanda do cotidiano, que se transformam em reivindicações coletivas para ampliar os direitos de cidadania. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Tô com o José Wilson. O que ele falar, tá falado aí. Ô, Cleiton, travou tua tela aí. Eu não tô vendo a questão. Ah, você não tá vendo? Não, sua câmera também tá travada pra mim. Aqui tá normal. Ah, vocês estão Eu vendo? não tô vendo. Então é a tua, Zé. Que a minha tá aberta. Você quer sair e voltar? Ah, e agora apareceu. Ah, apareceu? Então tá. O celular tá me aprontando aqui. Movimentos sociais são expressões de demanda do cotidiano, que se transformam em reivindicações coletivas para ampliar os direitos de cidadania. Verdadeiro ou falso? Para mim é verdadeira. Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. Os movimentos hoje, eles estão se transformando, né? E está aumentando cada vez mais, ou seja, saindo do individual para o coletivo. Para quê? Para que se aumente os direitos de cidadania independente do gênero, do tipo de pessoa ou de preferência sexual, não importa, tá? Terceiro, dentre as condições para a existência de movimentos sociais está o respeito aos valores morais tradicionais, como aceitar a união heterossexual e negar a homossexual. Essa daí eu marquei como falsa,
por ela mesma se contradizer. Ela vai totalmente na contramão do texto. Exatamente. Se você está colocando aqui, ó, que os movimentos sociais buscam, né, respeito aos valores morais tradicionais, é aceitar tanto a heterossexual como a homossexual, tá? Então, para que haja esses movimentos de respeito aos valores, você tem que aceitar a hétero e aceitar a homo, e não e negar a homossexual. Aí você está fugindo do respeito aos valores morais, perfeito? Perfeito. Ô, professor, eu tenho um amigo gay, mas ele é muito gay mesmo. Muito gay mesmo. E a gente conversando, né? Ele pegou ele pegou e falou assim, ó. Eu não sei por que esse povo recrimina tanto quem é gay. Se não gosta de gay, é só não virar gay. E eu concordei com ele. Ué, então você não gosta. Não, ele falou assim, que se a pessoa não gosta de gay, é só não ser gay. Não precisa discriminar, ou virar a cara, ou diminuir. É só não ser gay. É só não ser, com certeza. Mas qual que é a diferença de ser muito gay e pouco gay? Não tem como mexer aí. Não, tem sim. Ele é muito gay. Onde ele chega, você sabe que ele é gay. Ele faz questão de mostrar que ele é gay. Mas é uma pessoa maravilhosa, viu? Cada um é cada um. Obrigado, que respeite José. o outro, né? Desde que respeite o outro, não tem problema. Alguém ia falar? Não. Foi sem querer, professor. Ah, tá. Eu achei que já era o pandemônio do outro. O José falou assim que eu sou uma pessoa maravilhosa, sabe? Quem que é a Aí- pessoa maravilhosa? O José falou que eu sou maravilhosa assim, então tô agradecendo, sabe? Ah, entendi. É um amigo dele. Eu sou amigo dele. Ah, você que é o amigo dele? Não, brincadeira, professor. Vamos lá. Pessoal, qual que é a Como alternativa é que eu correta? acredito em Lucas? Sempre desconfiei. E eu já tenho certeza agora. Amizade. 1 e 2, professor. Vamos lá. Pessoal, volta. A, B, C, D ou E a resposta? Pessoal? Letra A. Letra A, somente a afirmativa 1 e 2 são corretas. A terceira está errada. Perfeito. Ó, essa 3 aqui, quem errou é porque não sabe. Porque é muito fácil. José e João vivem uma situação de conflito manifesto na Viva Gás, que é a empresa, né? O gestor da unidade busca uma solução que atenda aos anseios de ambos, por meio de discussão honesta, da qual José e João devem demonstrar confiança e atitude aberta. Opa, tem gente querendo entrar. Vamos ver se é o doido. Rafael Viana? Já não estava aqui? Entrou. O gestor da unidade busca uma solução que atende aos anseios de ambos, por meio de discussão honesta, da qual José e João devem demonstrar confiança e atitude aberta. O estilo de gerenciamento de conflitos adotado pelo gestor é denominado qual, galera? Colaboração, coação, evasão, benevolência ou acomodação? Colaboração. Letra Ah, A. Quase que não saiu colaboração. Tem hora que engasga, né? Normal. Tem hora que engasga. Então é colaboração, tá, pessoal? Muito bem. Essa daqui, quem errou é porque não sabe. Não é possível. você deu de presente essa aí. Essa foi para ajudar, tá? Essa quarta também, quem errou é porque não. Foi a atividade dela, né? Tá no caderno, eu acho. Não, e eu coloquei a resposta nela. Era só explicar, né? Ó, explique os termos. O termo tá aqui, você nem tinha que pesquisar. O que era igualdade e o que era equidade. Era só explicar, mais nada. Né? Essa daqui também foi de banda. E teve gente que errou. Teve gente que não fez, né? Então é para acabar o Goiás. Vamos lá. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. E equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Quem poderia explicar para mim, então? Quem gostaria, né, de explicar para mim? Poxa, Igualdade é fazer. Independente da situação da pessoa, você vai dar a mesma oportunidade para a pessoa. Se ela pode estar. Ela pode ter um conhecimento menor, ela pode ter uma dificuldade de locomoção, etc, etc. Mas você vai dar a mesma igualdade com uma pessoa que tem mais oportunidade do que ela. Pô, falei abobrinha, eu acho. Confundi.
Você vai dar a mesma oportunidade para pessoas distintas. Equidade, você vai dar a oportunidade certa para as pessoas distintas, para elas poderem ficar na mesma reta. Porque a igualdade, no caso, deixa as pessoas. Uma favorece a outra. A equidade não, vai deixar todas no mesmo barco. Alguém complementa? Não? Pode usar, tipo, Ó. um exemplo do cotidiano. Uma rampa de acesso seria um exemplo do cotidiano nosso. Porque, tipo assim, suponha um lugar público. Vamos colocar um lugar alto. Qualquer um tem acesso lá porque é público. Porém, se você é cadeirante, você não tem. Então, se você, o fato de ser público é igualdade. Qualquer um pode frequentar. Agora, a equidade não. Você vai lá, você coloca uma rampa de acesso. Aí você está adaptando uma pessoa cadeirante. Ela vai lá e consegue usar. Isso é equidade. Perfeito, perfeito. Então, quando nós falamos de igualdade, nós não estamos verificando as diferenças das pessoas, né? Nós estamos dando a mesma oportunidade para pessoas diferentes. Então, esse exemplo a gente tem que pegar para o lado empresarial, independente se você vai ser um gestor, vai ser um engenheiro ou vai ser um contador, tá? Vocês todos vão trabalhar com outras pessoas. E se você está à frente, se você está na liderança, tá? Você não pode dar, no caso, a mesma oportunidade para as pessoas que são, na verdade, diferentes, tá? Isso é ter uma igualdade, né? As pessoas são diferentes e você está colocando as mesmas oportunidades. Agora, quando você tem uma equidade, né? Aí a coisa muda. Por quê? Você analisa que as pessoas são diferentes e que você tem que adaptar as oportunidades. As oportunidades, elas têm que ser de acordo com as diferenças das pessoas. Então, por isso que um gestor, alguém que trabalha com liderança, alguém que tem uma equipe, que trabalha em equipe, que trabalha em time, ele tem que analisar as diferenças. Pessoal, nós estamos numa sala aqui grande, né? Nós temos alunos de contábeis, alunos de ADM e alunos de engenharia, que pensam diferente, né? Cada um tem um objetivo. Quem está na ADM tem um objetivo com a ADM. Quem está com contábeis está com um objetivo com contábeis. E quem está na engenharia está com um objetivo para engenharia. Então, são pessoas diferentes, né? E eu não posso trabalhar da mesma maneira com todos. Eu vou ter que entender cada lado aqui e procurar o quê? Adaptar aquilo que eu vou falar, aquilo que eu tenho que colocar de conteúdo para vocês aqui, tá? E são pessoas diferentes. E vocês estão percebendo isso ao participar desse grupo, né? Alguns falam mais, outros falam menos, outros tomam a liderança, outros ficam mais numa posição de subordinado. Então, o líder, ele tem que analisar isso e tem que saber adaptar as oportunidades para essas pessoas. Então, essa seria uma explicação que vocês teriam que dar aqui, poderiam ter colocado aqui, né? Principalmente trazendo para o lado profissional de vocês. Então, nunca um gestor ele pode oferecer as mesmas oportunidades para pessoas diferentes. Ele tem que adaptar essas oportunidades porque ele sabe que as pessoas são diferentes. É igual você pegar gêmeos, né? Eles são identicamente iguais, só que ao mesmo tempo totalmente diferentes na maneira de pensar, de agir, né? Então, o gestor tem que ter esta ideia. Ficou claro? Alguma dúvida? Tranquilo? Perfeito, então. Maravilha. Continuando, por fim, né? Essa daqui também a gente trabalhou aí, a aula foi super light. Qual a diferença entre cooperar, competir e conflito? Quem pode responder para mim? Vamos, José Wilson, cadê você, velho? Que isso, gente, eu tô falando demais. Vocês só escutam a minha voz nessa aula. Uma voz dessa aí, você tem que ser telemarketing, pô. Locutor. Zé, não é por nada não, mas eu acho que você tá arrumando muitos fãs aqui, hein? Sei não. Ó, a intenção era totalmente o avesso. Esse pessoal mais novo era para me carregar. E não usar da minha bondade. É que a gente tá cooperando, Zé, enquanto a gente compete sem mostrar o nosso conflito. Olha, você foi
de uma precisão cirúrgica agora. Você explicou os três numa única frase. Numa única frase. Perfeito, perfeito. Mas vamos lá, explica para mim agora, em mais detalhes, a diferença. A cooperação seria o time ajudar um outro, tipo, não precisa ser time, mas mais de uma pessoa. Não coopera não dá pra cooperar sozinho, mas Independente das diferenças. das pessoas, perfeito. Independente disso, cada um contribui com algo, ótimo. A competição, ela é boa e ruim, ela tem que ser saudável. Mas ela tem dois lados, mas a competição é algo interessante. Ela é boa por causa que faz as pessoas realizarem mais do que elas foram designadas. Faz as pessoas serem mais proativas, mais eficientes. Só que ao mesmo tempo pode gerar conflitos. E é o caso do conflito. O conflito ele vem junto com a competição, assim. Não posso negar. A cooperação cria competição e conflito. Não tem como negar. Perfeito, perfeito. Só para complementar, como nós já falamos da cooperação aí, né? Independente das diferenças, o gestor ele vai trabalhar o quê? Um trabalho em equipe, que nós falamos mesmo, né? Cada um cooperando com o mesmo objetivo, né? Buscando um objetivo. Na competição, igual você falou, existe o lado, tanto ela pode ser vista no lado positivo ou negativo. Em que sentido, né? Vai muito da ética, né? Lembra que eu falei? A competição está muito ligada à ética. Ela é positiva por quê? Ela faz com que as pessoas busquem o seu melhor. Elas querem dar o seu melhor, né? Para mostrar que elas têm capacidade. É legal. E ela pode ter a falta de ética quando alguém quer passar por cima do outro, né? Por querer ser melhor que o outro. Isso pode acontecer e acontece, né? Isso é uma realidade. Igual aqui, a gente está competindo, se a gente for ver no mercado de trabalho. Mas vamos dar um exemplo na faculdade. Tipo assim, um de nós perde uma matéria, e um chega no outro e pergunta. A pessoa vai ajudar. É uma competição saudável. Ela tá cooperando com a pessoa, mesmo ele sendo um competitivo com ele. É saudável isso. Agora vamos lá, um outro exemplo. O cara vai e fica espalhando o link da sala. Nossa, pode estragar. Isso aí é uma competição. Ele tá atrasando o nosso lado, entendeu? Isso aí já é algo ruim. Ele não tem ética nenhuma com isso. Perdeu ética, total. Sem ética nenhuma. Perfeito, perfeito. Essa questão da competição, né? Ela tem que existir e ela é boa, desde que você saiba lidar. Só que o problema, e todo gestor passa por isso, e vocês estão vendo isso, vocês deram o exemplo agora. Nós não precisaríamos estar todos recolhidos hoje, né? Tendo aula online, se as pessoas tivessem consciência das regras sanitárias. Né? Se todo mundo usasse máscara, se o pessoal se adequasse a uma distância, se as pessoas fossem conscientes, a gente poderia muito bem estar tendo aula, muito bem sair, né? Agora, o problema é que a nossa população não tem essa consciência, né? E por isso que todos nós pagamos por esta falta de consciência. Na questão da competição, isso acontece também, né? As pessoas vivem no mercado competitivo, tem que mostrar o seu melhor, só que a partir do momento que você acaba atrapalhando o outro, né, acaba interferindo no outro, aí isso já perde totalmente o ramo de uma competição saudável, porque você quer passar por cima do outro a todo custo, né? Você faz aquilo que não deveria para mostrar que nem sempre você é o melhor, mas por você fazer coisas não éticas, muitas vezes você acaba conseguindo o espaço que era de outra pessoa. É a frase, os meios justificam os fins. Exatamente. É a questão da eficiência com a efetividade, né? Os meios justificam o fim. Então, é aquele... Eu pensei um negócio aqui, tipo, se não fosse a cooperação, não tem competição e conflito. Não tem como você competir sozinho e brigar consigo mesmo. Então, tipo, tudo começa na cooperação. A partir da hora que você está trabalhando com mais pessoas, envolvendo mais pessoas na sua carreira, vai ter competição e conflito. Perfeito, com certeza. Isso é comum, né? Hoje nós tivemos um conflito, né? Utilizando o Team Link. Então isso trouxe um conflito. Só que nós resolvemos este conflito. Pelo menos por enquanto, né? Nós resolvemos esse... Então a ideia é essa. Nós não podemos ficar reclamando. Não, tem que ir lá e resolve, né? E o conflito?
O que gera? É quando nós temos divergências de ideias, divergências de opiniões, né? E isso é interessante, porque quanto mais divergência, mais a gente cresce, mais a gente aprende, e principalmente, mais a gente inova, tá? Então, o conflito é bom porque tem essa divergência. Agora, qual a melhor estratégia para se trabalhar o conflito? Quem lembra? Ô Cleiton, Oi. respondendo aí, ó, a melhor maneira de trabalhar o conflito é o ganha-ganha, onde todas as partes saem ganhando. E o que é salutar porque ele tira a gente da zona do conforto e faz a gente pensar. Perfeito, Zé. E qual que é a estratégia para a gente trabalhar o ganha-ganha? O Zé ou qualquer um da sala. Qual a estratégia para se trabalhar o ganha-ganha? Conhecendo todas as partes do conflito, analisando Legal, tudo. legal, mas tem uma palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? Isso aí caiu onde? Na aula do Adalto. Pera aí. Deixa eu ver a anotação aqui. Vamos, me ajuda aí. Qual que é a palavra-chave para se chegar no ganha-ganha? Vocês fazem isso todo dia. A comunicação? E isso está ligado à comunicação. E qual que é a palavra-chave? Gestão. Legal, tem que saber administrar isso. Vamos fazer uma forca aqui, né? Vamos lá. Ai, cara, deu um branco aqui, Cleiton. Deixa eu ver aqui se dá O certo. pessoal tá falando negociação? Vixe, Deu quem negociação. falou? Quem falou? Quem falou negociação? Foi o professor, foi o Igor, viu, que falou. Eu não vi o comentário no chat do pessoal, não, viu? Ninguém viu o comentário do Guilherme Guerreiro, não, né? Mas tá Depois bom. você vê a Amanda. Quem falou primeiro é que ganhou. E se a pessoa só escreveu e não falou, não adianta nada. Eu não tô vendo o chat, eu não consigo ver. Só no Team Link. O Team Link mostra para mim. Agora, o Meet não mostra. É o problema do Meet, né? Ele tem coisas boas e tem coisas ruins. Igual o Team Link. Tem coisas boas e coisas ruins. Então, infelizmente, eu não consigo ver ninguém mais, nem chat, nem nada, que o Meet não deixa. Então, pessoal, palavra-chave, negociação, tá? Então, é a melhor estratégia para se trabalhar um conflito. Ficou claro? Dúvidas? Prova fácil, né? Essa provinha eu dei assim para ajudar, porque é a primeira. A próxima vocês vão chorar um pouco. Mas essa eu dei para ajudá-los mesmo aí, tá bom? Então, tranquilo? Alguma pergunta ou dúvida ou crítica sobre a prova? Não? De boa? Perfeito. Então, pessoal, agora vamos continuar então nossa matéria, né? Que nós estávamos trabalhando na aula passada. E qualquer dúvida vocês colocam aí, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo o meu slide? Estão? Sim, sim. Então tá, Sim. não adianta escrever porque eu não consigo ver o chat mais, tá? O Team Link não deixa. Pessoal, na aula, antes da prova, nós estávamos discutindo um artigo. Quem lembra qual era o artigo? Nossa, esqueceram. Deixa eu pegar o caderno na mão que eu tô nem longe dele. Esqueceram, hein, da matéria, nós estávamos analisando, hein? Hoje eu tô sem notebook. Eu tô só pelo celular e meu material fica todo salvo no nome. Mas tá aí, ó. O que tá escrito na tela aí, o tema? O Código de Defesa do Consumidor? Sobre o que nós estávamos falando? Celso Russomano. Não, lê aí na tela, não dá para ver na tela aí o nome? Orçamento lá. Orçamento de um serviço? Sobre o orçamento, verdade. Agora ficou fácil, todo mundo leu junto. A cobrança pelo orçamento ou não. O fornecedor pode cobrar pelo orçamento de um serviço? Quem lembra? Qual que é a resposta? Sim, ele pode.
Só que Desde que- o cliente tem que ser avisado antes e tem que ser formalizado. Perfeito. Ele pode cobrar desde que esteja uma conscientização do meu cliente, né? Que ele seja comunicado disso daí, tá? Perfeito. Então nós discutimos isso. Eu passei uma reportagem para vocês, né? Vocês lembram? Passei uma reportagem do Celso Russomano, né? E para Sim, da lavadora. Da lavadora, perfeito. E eu ia colocar dois vídeos, né? Não deu tempo de colocar os dois. Então eu vou colocar mais um, que eu já ia colocar. Lembrando, pessoal, não adianta zoar em mim, que é antigo, porque é antigo sim. O cara que apresenta já morreu, e era na época do Lula ainda, tá? Da Dilma, do Lula, então é um pouco antigo, tá? Então não se preocupe aqui, eu vou correr um pouquinho para frente aqui. Mas é bem interessante a história. Então vocês vão analisar a história do problema aqui, tá? Vamos lá. Se tiver ruim, não tiver ouvindo, estiver travando, vocês avisam que eu paro aqui o vídeo. Vou correr aqui que essa parte não interessa. Na hora que começar aqui o que interessa, eu coloco. Vamos lá. Me dá confusão. Mas aí já é do Celso Russomano. Vamos, meu. Abre o áudio. Podem pedir que eles estão no logrador público, aqui é rua, eles podem ficar. Quem manda aqui é eu. Mas não. Ó, desta linha pra fora, eles fazem o que eles Aí já quiserem. é confusão com o Celso. Eu respeito você, respeito. Desta linha pra dentro, da linha pra dentro, não pode, o pessoal não pode entrar. Vamos lá. Ok. Não. Você não perguntou se você queria. Se eu queria fazer. Mãe, ele perguntou o que aconteceu. Deixa eu te explicar. O que aconteceu a primeira vez que você cobrou 380. Por que você quer cobrar 700? O que aconteceu? Corta pra mim. O que aconteceu? A moça foi levar. Isso é toda hora. Teve um celular, um problema lá no telefone. Levou lá o aparelho para consertar. O cara diz que custa 380. Ela disse: está no conserto. Tá tudo certo. Quando ela voltou, o cara disse 700. Eu disse: como? Mas não é 380? Não, gastei mais do que devia. Eu disse: não, me dá meu telefone. Virou uma arruaça que o Celso foi lá. O Celso apanhou? Não apanha, não é possível. Põe no Cidade. Marcelo, estou chegando aqui na zona leste da cidade de São Paulo, na Avenida Rio das Pedras, para encontrar com a Andresa. Andresa e Esté, que é a mãe dela. A Andresa está vivendo um problema com o celular dela. Você tem um iPhone 5S, é isso? Isso, 5S. Vamos andando aqui, vamos contando a história. Ela tem um iPhone 5S. O iPhone caiu no chão, ela estava na praia, o iPhone caiu no chão, quebrou a tela e parou de funcionar. Isso, não ligava mais. Aí eu trouxe pra ele arrumar, ele falou... Você trouxe... Calma, vamos com calma que eu vou contar a história pro pessoal que está em casa. Ela trouxe para uma loja aqui na Avenida Rio das Pedras para consertar. A loja é uma loja que mexe com aparelhos celulares e acessórios. Só que, no contrato social da empresa, e de acordo com a nota fiscal que a gente tem aqui em mãos, vou mostrar para vocês, olha, não é uma empresa de celulares. É uma empresa de modas, Gustavo Modas. O nome do dono é o Valmir Justino dos Santos. Ele, inclusive, tem um comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, vestuários e acessórios, loja de variedades e comércio de calçados. Tudo menos celular. Aí você chegou aí, disse que tinha que te consertar o celular. Isso, fazer um orçamento. Aí ele falou que ficou em torno de R$380. E eu falei que podia fazer. Só que... Na hora que você deixou o celular, que ele te deu essa nota fiscal sem valor, que deveria ser um orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, as peças que deveriam ser trocadas no celular, você não achou estranho? Inclusive está escrito aqui Gustavo Modas. Eu achei, pior que eu achei. Só que, como eu não conhecia ele, assim, eu falei, bom, é perto de casa, então eu venho aqui direto. Você passa sempre aí na frente. Eu passo sempre aqui. Tranquilo, você confiou por causa disso? Confiei por causa disso. Bom, aí você deixou o celular, passaram alguns dias, ele não conseguiu arrumar o celular? Sim, não, ele falou, ele me ligou uma semana depois, pedindo a senha de desbloqueio da tela. Só que eu estranhei, porque se ele pediu, então é porque meu celular ligou. E aí, o que aconteceu?
Aí eu vim aqui, né, pra ver meu celular. Só que aí tava dando que precisa entrar no iTunes. E, tipo, tava dando que tava bloqueado meu celular. Aí eu falei, Valmir, então você me devolve meu celular. Ele, não, mas eu vou levar lá no centro que eu consigo arrumar. Falei, não, então tá bom. Eu pensei que ia ficar no valor que ele passou. Aí ele me ligou falando que ficou R$700. Mas ele tinha combinado com você no primeiro momento R$380. R$380. Agora R$700 ele não combinou comigo. E aí ele então mandou consultar o celular num terceiro, sem te consultar e sem saber se você aprovava o orçamento. Isso, foi isso mesmo. A história não para por aí. Vai um pouco além. Ele pegou o celular dela e foi numa loja, né, autorizada da Apple, não foi isso? Da Apple, foi. Foi numa loja autorizada da Apple, chegou lá, tomou conhecimento de que ela podia trocar o celular dela, que a Apple tem lá uma promoção, se ela desse R$900 e o celular quebrado, ela poderia pegar um novo. Isso, um novo com nota fiscal. Aí ele veio e relatou isso para ela. Ela pegou o celular aqui da loja e levou lá para a Apple. Quando chegou na Apple, a Apple quis abrir o celular para ver o que tinha dentro. Afinal de contas, eles têm que fazer isso para saber se o que está lá dentro não é pirateado, se é um celular realmente verdadeiro ou se é só a carcaça que tem ali. E aí veio a surpresa. O que tinha dentro do celular? Ele tirou a minha bateria original, colocou uma falsa e tava faltando 3 peças no aparelho. Aí a recepcionista, a vendedora disse, olha, você me desculpa, mas a minha gerência não vai autorizar a fazer essa troca porque esse celular está com peças que não são originais. Ela telefonou imediatamente para ele. Para o Valmir. Valmir! Foi isso que você perguntou? Valmir, o que está acontecendo com o meu celular? Está com peças que não são originais? Eu liguei, eu falei, Valmir, eu estou aqui na loja. E a mulher falou assim que tiraram a bateria, tá bateria falsa e tá faltando 3 peças. Ele simplesmente falou que ia colocar as peças que tava faltando. Ele assumiu que tinha tirado as peças e disse que ia consertar, ia devolver as peças para que ela pudesse fazer a troca. Só que a vendedora disse para você o quê? Que não podia aceitar porque ele tirou peça do meu celular. Ou seja, o celular já tinha sido mexido. E como tinha sido mexido, sem condição de fazer a troca. Ela voltou com o celular de novo aqui na Avenida Rio das Pedras, na zona leste da cidade de São Paulo. A loja é aqui. Foi aqui que você veio várias vezes? Foi. Vamos lá. Vamos mostrar o que está acontecendo aqui. É uma loja de variedades aqui. Dá licença. Boa tarde. Tudo bem? Você é o? Valmir. Tudo bem, Valmir? É com você que a gente queria falar. Você conhece a Andressa? Conheço. Conhece? Ela trouxe o celular dela para arrumar aqui? Isso, trouxe. E aí você ficou de arrumar por R$380. Isso. Fez um orçamento? Fiz orçamento. Aí eu deu por escrito para ela o orçamento? dei R$380. Isso. Ela não tem por escrito, você tem por escrito? O único papel que eu tenho é esse. Você tem aqui, ó, uma nota fiscal sem nome, sem Deixa eu nada. procurar falar a situação que está acontecendo. Ela trouxe o S5 para me arrumar, entendeu? O que acontece? O S5 dela veio todo quebrado. Ei, a gente tem a foto. Vou mostrar a foto aqui pro pessoal em casa. Eu vou mostrar para o pessoal a foto. Não, aí o que acontece? Aí eu vim, arrumei o serviço dela, aí eu peguei e levei lá no centro, levei lá na Apple. A Apple falou... Peraí, antes você tentou arrumar. Você tentou arrumar e disse que não conseguiu. Não consegui. Aí você foi até a Apple. Fui lá na Apple, conversei com a Apple, ela falou que estava quebrado, que não dava, que tinha tirado as peças. Eu levei lá no centro para poder resolver o problema, e até que eu resolvi o problema dela. Mas peraí. Entendeu? Você resolveu o problema dela. Ela ligou a semana passada. Você, antes disso, você entregou o celular para ela e disse para ela ir na Apple, para ela que ela fosse lá, que se ela pagasse mais R$900, e a Apple ia dar um aparelho para ela nova. E ela foi lá, não foi? Fui lá. Aí quando chegou lá, você descobriu o quê? Que tinha bateria falsa e que tava faltando peça. Tanto que eu dei o telefone pra ele falar com ela. Como você põe uma bateria falsa? Não, assim, eu compro a bateria lá no centro. Eu fui lá no centro e fiz a compra do celular, fiz a compra do... Sabe que ela perdeu essa oportunidade, que você mesmo a orientou, perdeu a oportunidade porque você tinha trocado as peças do celular? Aqui tá a nota aqui do serviço que eu fiz lá no centro, eu levei o aparelho que foi onde eu fiz lá no centro, entendeu? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Um trabalho no centro, R$550. R$550 ele me cobrou pra me fazer o serviço lá no centro. Aí eu peguei, deixei o aparelho, eu falei... Depois você cobrou dela.
Eu cobrei R$700, que eu coloquei a placa, o touch e o display, que é aquela peça dele que está quebrado. Que é a peça dele que está quebrada. O que ele fez lá nessa assistência técnica? Recuperação de placa. De celulares e tablets. Que é recuperação de placa lá. Pois é, aqui também não é nem nota fiscal, né? Isso aqui eu falei para ela que nem vale como nota fiscal, isso aqui é só um recibinho, mais nada. Eu tô cobrando a frontal e o touch, eu tô cobrando tudo, entendeu? O valor da peça. Deixa eu te falar, Valmir, deixa eu te falar. Em primeiro lugar, você tem uma loja aberta, né? Então, toda vez que você for contratar alguma coisa, você tem que fazer um orçamento. Vou mostrar para vocês. Me dá o Código de Defesa do Consumidor? Eu vou mostrar. Você tem aí? Então mostra, então. Vamos pegar o teu. Vou mostrar no teu, então. Vou mostrar no teu código. Pega lá o código. Onde tá? Onde é que tá o Código do Consumidor? Aonde está o Código de Defesa do Consumidor? Tá no caixa? Foi. Eu liguei para ela um bocado de divisa para ela vir buscar o aparelho. Eu falei, o aparelho deu certo. Tem a foto sua, de seu marido. Tem um carro, você tá do lado do carro, de coisa. Você vai vir buscar. Ela falou, pra semana eu vou vir buscar. Liguei pra ela falou, vou vir buscar. Você vai passar. Vamos por parte. Vamos por parte. Vamos cortar. Aqui tem até demais, ó. Precisa ter um só e tem dois. Pronto. Vou mostrar aqui. Olha aqui. Olha só o que diz o artigo 40 para que você tenha conhecimento, para que você possa fazer valer os seus direitos. Não, mas não, deixa eles ter. Você não pode impedir que eles estão no logradouro público. Aqui é rua, eles podem ficar. Quem manda aqui é. Mas não. Ó, desta linha para fora, eles fazem o que eles quiserem. Você está no seu direito, eu respeito você, respeito ela. Desta linha para dentro, da linha para dentro, não pode, o pessoal não pode entrar. Vamos lá. Ok, olha aqui, vamos lá. Eu que resolvi, tá resolvendo. Então, olha aqui, ó, vamos lá. O que diz o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor? Olha aqui, ó. O fornecedor de serviço será obrigado, você no caso, a entregar ao consumidor o orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Presta atenção. Salvo estipulado ao contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado do seu recebimento pelo consumidor. Ou seja, a partir do momento que ela te entregou, o valor que você... Presta atenção. Exatamente, o valor que você cobrou não pode ser mudado. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante negociação das partes. O consumidor não responde por qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, que foi o que você fez, contratou terceiros para arrumar o celular dela. Não previsto no orçamento. Portanto, o valor que você combinou com ela é o valor que você tem que cobrar dela. Deixa eu explicar para você aqui, Sérgio. No começo, que ela veio trazer o aparelho dela veio, caiu, não ligava de jeito nenhum. É verdade. Não ligava. Aí o que acontece aqui, a data aqui, ó, que eu levei aqui, ó. 15/2/2016. Entendeu? Aí eu resolvi, eu liguei para ela, tentei entrar em contato com ela, aí consegui entrar em contato com ela e falei, André, o serviço está pronto. Você quer fazer o serviço? Eu falei, o seu serviço deu certo. Não. Você não perguntou se você queria, se eu queria fazer. Mãe, ele perguntou o que aconteceu. Deixa eu te explicar. O que aconteceu a primeira vez que você cobrou 380. Por que você quer cobrar 700? Você não pode mudar de valor. Você não me perguntou se eu queria fazer. Você não... Eu tô dando minhas peças. É por isso que você foi... Se você tivesse posto por escrito... Então manda ela fazer assim. Faz o seguinte, você tá com o cartão para passar. Você quer passar o valor de R$380. No celular. No começo eu falei para você que eu não aceitava o cartão. Eu falei para você que eu não aceitava, que eu ia aceitar os R$700 que eu ia pegar e mandar. Você falou para mim que você falou para mim. Eu falei pra você que eu ia deixar pago, que você ia passar o cartão, deixei com a menina ali, tudo certo ali, com a menina. Peraí, aqui tem um valor de R$750. Ela falou que ia vir pegar pra passar no sábado, pra pegar na segunda-feira. Mas de 700 virou 750 por quê? O cara me cobrou isso aqui, Celso. R$550 pra me fazer o serviço. Ok, mas você aumentou pra 750 aqui porque eu falei minha mão de obra, que eu cobrei minha mão de obra dela, o serviço. Mas peraí. Eu troquei o frontal, eu troquei a carcaça dela, tudo. Eu troquei tudo, a carcaça e a frontal. Quer que eu pegue as peças dela? Valmir, não é esse o problema. Valmir, toda vez que você fizer, faz por escrito. Se você fizer por escrito as coisas, você não tem dor de cabeça. Quando você orçar alguma coisa e tiver que mudar o valor,
você precisa fazer por escrito e pegar a assinatura do consumidor, entendeu? Não estava pronto, Celso. O aparelho não estava pronto. Aí eu passei. Por que ela nem aqui, ela nem veio, ela aqui nem veio. Tem a ligação feita pra gente. Não dá para puxar a gravação depois de falado, não dá mais. Tem a ligação feita. Pode fazer, ficou tanto, era tanto, tinha que trocar isso. A Apple disse que não dá conserto, vai ser assim, assado. Pode ser feito? Pode ser feito. Não é o que ela diz. Se eles deixassem eu falar, eu podia falar. Então fala, vai. Eles me ligou, falando, Andressa, eu levei seu celular lá no centro, ficou R$700 e você pode vir buscar semana que vem. Foi tanto que eu falei, Palmeiras, você pode passar cartão? Não. Ele não aceita cartão lá. Ele não aceita cartão lá. Eu falei, porque pagar 700 no dinheiro, assim, eu tenho que ralar pra caramba. Falei pra ele. Quando ele te ligou, já tava pronto, senhor? Já tava pronto, que até tanto que eu esperei pra mim pegar esses R$700, porque eu não tenho R$700 assim fácil. Aí eu falei, Palmeiras, sábado eu vou aí e passo o cartão. Ele falou, tá, você vem, eu vou ligar no banco pra antecipar o valor, pra mim poder segunda-feira pegar o celular. Como que eu vou confiar em um cara que eu não conheço direito pra pegar meu celular segunda-feira? Peraí, homem, pra evitar isso toda vez, põe no escrito, ó. Você fez aqui, ó. Olha o que você fez. Você pegou uma nota fiscal que você vai ter que cancelar porque ela não tem valor. Você faz um orçamentozinho, diz o valor. Se tiver que ser alterado, peraí, só deixa eu explicar para você. Você altera o valor. E quando você alterar o valor, você pega a assinatura do consumidor autorizando a alteração do valor, entendeu? Mas aí você chamaria ela. Você chamaria ela. Você devia dizer, olha, ela vem até aqui porque eu tenho que alterar o valor do orçamento. Só que você tem que fazer o orçamento, você não fez. Deixa eu falar, eu fiz o orçamento, eu passei o orçamento para ela, eu liguei para ela, expliquei tudo. Ela falou sábado que vinha passar o cartão, disse não tem nem o valor de 380 de você. Mas só que o seguinte, o que eu falei pra você, Andressa, o que nós combinamos... Não, o que foi que você combinou comigo? Vamos fazer. Escutinha, o que foi que você combinou comigo? Nós não combinamos tudo direitinho? Funcionando. Escuta. Onde é que tá o celular? Tá lá no centro, tá lá pra mim pegar. Eu falei, vou pegar. Eu falei pra você no telefone, eu falei, se eu tivesse os 15 reais aqui agora, eu ia tirar minhas peças, ia colocar nas suas peças velhas e eu não ia ficar no prejuízo e eu ia entregar só aparelho. Eu falei, as peças dela tá aí, as peças velhas. Palmeiras, tudo isso não teria dado problema se quando ela chegasse lá na Apple, não tivesse as peças dentro do celular trocadas e faltando peças. Faltando peças? Faltando peças, 3 peças estavam. Ele sabe que eu dei o telefone pra ele conversar com a mulher. Você sabe, Palmeiras. Quem levou o aparelho foi eu lá, quem levou o aparelho. Mas a segunda vez quem foi ele. Mas a segunda vez foi ela junto com o noivo dela. E o que é que você tá querendo? O que é que ela tá querendo? Me fala o que é que... Ó, é o seguinte. Não, parece... Pelo primeiro valor que você me deu. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar o celular. Escuta só. Vou tirar o celular, vou abrir o celular aqui na sua frente, manda a sua reportagem vir aqui. Eu vou tirar o celular, vai estar funcionando. Eu vou vir o técnico, vou mandar o técnico tirar as peças e tirar e colocar nas peças velhas dela. Tá bom assim? Eu vou colocar as peças original. Isso, tá bom? Eu vou pagar os 500 reais lá e vou tirar. Ô Valmir, se o celular não tivesse sido mexido, a Apple faria a troca por 900 reais. Foi isso? Foi. Como o celular foi todo mexido, não adianta agora você pegar as peças e trocar e devolver, etc. Eu tô vendo que você pagou 550 reais lá. Aqui tá a nota. Tá bom. Então vamos fazer um negócio aqui. Até para não dar prejuízo, ela paga os 550. Eu vou te pedir para você pagar os... Pago. Você paga os 550, você traz o celular para cá. Quando é que você vai trazer? Amanhã, pode vir pegar amanhã, 10 horas, mano. Pode mandar qualquer pessoa vir pegar 10 horas. A minha equipe vem junto com ela, você não vai ficar no prejuízo, não vai ganhar dinheiro, mas não vai ficar no prejuízo. Não, mas eu tô no prejuízo, porque eu tô colocando as minhas peças, o celular não... Valmir, a próxima vez, Valmir, a tua imagem é muito mais importante. Isso. E você mostrar aqui que você é correto é mais importante. Não, obrigado, eu agradeço aí por atenção. Foi uma vez que eu me... Faz por escrito! Faz por escrito para não dar... Foi mais uma coisa... Já tá de parabéns, tem o Código de Defesa do Consumidor aí, toda loja tem que ter o Código de Defesa do Consumidor. Eu agradeço, Celso. Então, amanhã, tá? Obrigado. Tá bom assim para você? Tá bom assim? Tá bom, eu pago. Tá bom assim? Tá bom. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso... Pessoal, entenderam aqui esse caso ou não? Esse foi o verdadeiro conflito, sim. hein? Hã?
Esse foi um verdadeiro quê? Conflito. Verdadeiro conflito. Mas o que aconteceu para gerar esse conflito? O celular tomou um tiro, né? A mulher quer fazer milagre também. Ela quer arrumar um celular daquele tipo lá e não quer gastar nada. Tá tirando também. Se fosse um tijolão, não tinha acontecido. Mas não foi bem isso, né, galera? Vamos analisar o fato aqui. Mas o fornecedor não fez o orçamento para o cliente. Fez o orçamento, mas depois relacionado à negociação aí, né? A princípio, né? Ou seja, a maneira que o fornecedor junto ao cliente, né, conversou e não ficou de uma forma formalizada. Eu acho que o início de tudo já é isso aí. Independente, desde o orçamento, da mudança, da negociação, às vezes a informação clara passada ao cliente, de fato, qual seria como estaria a condição do aparelho. Eu vejo que, além de ele não passar tudo isso, ele fez muitas coisas aí pelo escuro, naquela tentativa de fazer e na confiança de que o cliente estava disposto a pagar qualquer coisa, mesmo sem saber de fato o que estava acontecendo no total. Isso, no direito, evidencia má fé, tá? Vocês podem olhar pelo próprio orçamento que ele deixou em branco. Ele não colocou valor do orçamento, né? Então já começa aí, isso é má fé. Ele deixou em branco porque se está em branco, você pode alterar, né? E aí fica aquele diz que me diz. Ainda mais se você não tem como provar isso daí, né? Não tem uma mensagem de WhatsApp, não tem um e-mail, né? Só fica por uma ligação, por um áudio. Você não tem como provar isso daí. Então já começa aí pela má fé. Segundo, ele fazer as mudanças sem comunicar ao cliente. Então o cliente tem que autorizar, como vocês viram aqui, galera. O próprio código coloca isso, né? Tem que ter uma autorização do cliente. Se ele não tem uma autorização formalizada, você não pode prestar o serviço, tá? Então tudo tem que ser formalizado. Você não pode fazer nada só porque alguém falou, só porque você acha que pode fazer isso. E o pior, né? Ele trocou as peças do celular, né? Tirou as peças... Ô, Cleiton, foi uma sequência de erros aí. Ela também errou porque ela não levou numa loja autorizada da Apple. Foi o começo de tudo. Ela levou numa loja que ela sabia que iria custar mais barato o conserto, e ela, com certeza, sabia que as peças não eram originais da Apple. Ela errou nessa parte por querer ter um benefício para pagar mais barato pelo conserto do celular, e o comerciante também errou porque forneceu uma nota fiscal em branco, levou o celular dela sem o consentimento e alterou o valor sem o consentimento dela também. Aí, Zé, eu vou discordar. Agora sou eu que vou discordar, tá? Professor, só uma dúvida. Só terminar com o Zé aí, peraí, só pra gente finalizar, eu já converso com você. Vou discordar do Zé do seguinte: dela ter ido na loja, isso aí é uma escolha do consumidor, né? Ele pode fazer isso, até porque, pelo que eu entendi, ela não sabia que a Apple trocava, né? Então, quem a avisou foi o fornecedor de serviço, só que aí, ao chegar lá, lógico, ela tinha trocado essas peças por peças que, obviamente, não eram originais, porque ela queria, sim, esse desconto, né? Então, nesse ponto, sim, eu concordo que ela ajude má fé. Mas dela procurar ali a empresa, não, porque talvez ela não tinha esse conhecimento mesmo, né? Que poderia ser feita uma troca na própria Apple. E até porque ela não pediu para ele levar na Apple, né? Ele levou porque ele não conseguiu arrumar. Então ele precisou levar na Apple para poder fazer o conserto, tá? Então, só nesse ponto aí, agora eu que discordei de você. Eu concordo com o seu ponto de vista, só que eu fui mal interpretado. Ela sabia que não era uma loja autorizada da Apple. Sim. Ela sabia que era uma loja que iria colocar uma peça paralela. Esse foi o erro dela. Ela, sabendo que ia ser uma peça paralela, depois quis reclamar que a peça não era original. Lógico que a peça não é original. A original custaria muito mais caro e ela sabia disso. É esse o ponto da questão. Isso, nesse ponto ela ajuda de má fé. Isso aí eu concordo, sim. Isso é verdade. Perfeito, Zé. Teve mais alguém falando aí? O que era?
Que eu ia perguntar se no âmbito jurídico ela teve algum erro da cliente aí, mas acho que foi respondido. Uhum. No caso aí, o que pode acontecer, né? Que nem eu falei, ali não tinha mensagem escrita, né? Então, o que ela pode alegar agora, que isso acontece muito, tá? Se o fornecedor de serviço, ele não pode provar, ela pode falar o seguinte, peraí, então já que eu conseguiria a troca do celular de uma maneira mais barata na própria Apple, eu não pedi para ele trocar as peças, ela poderia alegar isso. Olha, ele trocou porque ele quis, né? Ou ele trocou e eu pedi para ele não fazer a troca e ele manteve as peças. Então ela pode alegar isso também, se não tiver nada descrito ali, certo? Porque ela não queria que trocasse as peças porque ela ia trocar o celular na própria Apple. Então ela pode alegar isso daí. Então essa também acontece. Você não tem como provar, o fornecedor de serviço não tem como provar, por isso que tem que discriminar. O que fica aqui a mensagem para vocês, galera? Quando você está trabalhando qualquer coisa, seja uma negociação, seja uma compra, uma venda, primeira coisa, você tem que ter um documento que comprova. Pode ser o contrato, como no caso ali pode ser o quê? O orçamento. Ele deveria ter discriminado tudo que ia ser trocado nesse celular. E o principal, né? Tinha que ter algo que ela estivesse afirmando isso. O que seria a assinatura dela? Teria que ter ali no documento. Então foi erro de ambos os lados. Só que quem mais vai ter problema vai ser a empresa, neste caso aqui, se não puder provar. É igual no âmbito trabalhista, né? Geralmente a justiça vai a favor da parte mais fraca. Quem é a parte mais fraca? O funcionário, o colaborador, o trabalhador, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Discrimine tudo e tem que ter a assinatura, tem que ter a confirmação do cliente. Caso contrário, você não pode fazer o serviço. Ficou claro? Dúvidas? E pelo jeito ali não era numa empresa de técnico de celular, essas coisas assim, nada com celular, né? Então ela já errou de não levar numa autorizada de celular. Isso daí é pela preferência do consumidor, ele assume os riscos, né? Tem essa questão também. Se ela preferiu levar ali, ela está assumindo o risco, né? Só que a questão foi ele ter avisado ela que ela podia trocar e ter deixado as peças, ou ela ter aceitado isso daí também, né? Então isso não vai ter como provar mais. Agora, o correto é, faça a coisa certa desde o começo. Pegou o orçamento, discrimina tudo, e a pessoa tem que assinar confirmando aquilo ali. Tudo bem? Beleza? Ô, Cleito, só para esclarecer, o ônus da prova, então, cabe ao comerciante e não ao cliente, não ao consumidor? Exatamente. Por quê? Você sabe por quê? Não. Porque é ele que presta Era a minha próxima pergunta. É ele que presta o serviço. Você entendeu? Então, ele tem que provar que ele não fez aquilo ou que ele fez aquilo. Porque o serviço foi feito por ele, né? E ela está acusando uma coisa. Então, ele tem que provar aquilo ali, porque foi ele que fez o serviço. Você entendeu? Agora, se ela chegar e afirmar alguma coisa, não, ele trocou as peças, e ele falar que não, aí ela tem que provar isso daí. Porque é ela que está afirmando. O ônus vai de quem afirma. Então, se você afirma alguma coisa, o ônus da prova é seu. Entendeu? Ah, perfeito, entendi. Então, nesse caso, e geralmente a empresa é o lado mais forte, né? É igual numa discussão trabalhista. O lado mais forte é a empresa, o funcionário é o lado mais fraco. Numa empresa, uma organização de compra e venda, a empresa é o lado mais forte, o cliente é o lado mais fraco. Você entendeu? Beleza, galera? Perfeito. Tranquilo? Beleza. Olha só. Mais alguém? Alguma coisa? Tranquilo? Pessoal, seguinte, quem puder e tiver tempo, o artigo que eu coloquei para vocês, ele tem essa parte, nós terminamos hoje, que é o fornecedor pode cobrar pelo orçamento de um serviço, e a outra que é a polícia prende e a justiça solta. Será mesmo? Então, se vocês puderem adiantar e ler, bom, se não, na próxima aula, de qualquer forma, né, nós vamos fazer a leitura. É que fica mais fácil entender, e aí na aula a gente discute mais tranquilamente. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então tá bom. Pessoal, então eu vou falar amanhã com o TI sobre esse problema de hoje. O Adalto já havia me avisado, só que eu esqueci. Eu vou até marcar aqui, amanhã eu tô de manhã na FEF, e já vou estar levando isso pro TI, apesar que o Adalto já avisou. Mas eu vou reforçar, e tá gravado, né? Então eu tenho a gravação,
e vou mostrar também para o TI. E vamos ver o que eles vão fazer. Mas, de qualquer forma, eu vou ver se eu oriento os professores amanhã, que tem algum X9 aqui, né? Deve estar aqui dentro. Porque não é possível que o cara entrou do nada assim na aula. Alguém deve ter encaminhado, né? Não vamos acusar ninguém, a gente não sabe quem é quem. Oi. Licença. Eu vi que o pessoal mandou no grupo que às vezes não precisa nem ser encaminhado o link. Às vezes a pessoa põe um número lá sortido e cai na chamada, às vezes. Como assim? É Não entendi. verdade, às vezes colocar um número aleatório lá e de repente cai na aula. Você vai ligar para alguém, aí você vai e tenta, sei lá, qualquer número. Mas é muita coincidência, não é? Mas Então. é muito difícil. É muito difícil, eu acho. Então, foi Tem igual em torno de 9 números lá. Eu acho que alguém deve ter liberado, né? Ei, caiu na verdade, nossa, de sempre novo. cai na nossa. Caiu na de vocês ontem, caiu hoje. Não, aí tem algum X9 aqui, não sei. Mas beleza. É mais fácil acertar os 6 números da Mega Sena do que os 9 da sala. Eu também acho. Então. Nossa, José, então você me passa esse número, pelo amor de Deus! Mas, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou avisar os professores, né, amanhã já vão estar a par, o TI eu vou estar entrando em contato também, e aí a gente pega e qualquer coisa eu começo a usar o Meet, tá bom? Fechou? Beleza, fechou. Então, beleza, ó, galera, eu já tô com os nomes aqui, não precisa fazer chamada, depois eu coloco lá, e Feliz Páscoa a todos. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, professor.